Ora, boa noite, parece que já estamos em direto. Ok, boa. Então, boa noite a todos. Vou só dar mais um tempinho à espera que cheguem. Vou dar só mais uns minutinhos. Entretanto, queria então aqui dizer que esta é a primeira aula de 3, a título de aquecimento, a título de desafio, portanto, há tanto aulas pré-workshop, portanto, para o workshop esse sim que vai acontecer, dia 19 de janeiro, e que desde já estão todos convidados. Portanto, bem, já está na hora. Vamos então começar a dar aqui a aula, até porque esta aula vai ficar posteriormente gravada e podem depois reassistir. Portanto, se por algum motivo não estão aqui, não podem estar agora neste instante, podem depois vê-la ou revê-la mais tarde. Então, vamos então dar início. Antes queria saber se estão todos a ouvir bem. Queria saber se estão todos a ouvir bem. Só um instante, porque a plataforma às vezes... Ok, boa noite, Ana. Boa noite, Ana. Ok, boa. Como estás, Ana? Ainda bem. Estou muito contente que estejas aqui. Então, olha, se me dás permissão, eu vou então dar início a esta aula. Então, esta aula é sobre o quê? Vamos falar sobre, portanto, estas 3 aulas, aliás, é sobre os 9 erros que não podes cometer para valorizar o imóvel do teu cliente. Portanto, estas são aulas, são dirigidas para consultores imobiliários e boa noite, Edith, agora que eu vi.
E, portanto, são aulas são dirigidas para consultores imobiliários, mas claro que toda a gente pode assistir, não é? Portanto, no âmbito destas 3 aulas, eu dividi, fiz 3 blocos. Hoje vai ser o primeiro bloco. Então, e vamos falar sobre os 3 erros que encalham qualquer imóvel. Ora bem, e vamos, ou seja, o que é que nós queremos? Queremos fazer coisas no imóvel de tal maneira que o comprador se imagine a morar na casa. Ou seja, o foco de hoje vai ser o comprador. Portanto, isto tem uma sequência. Comecei pelo comprador. Portanto, então, uma breve apresentação para quem não me conhece. Portanto, eu sou Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e especialista em comunicação de staging e ajudo consultores imobiliários a prepararem os imóveis para venda com home staging. Portanto, eu própria fui consultora imobiliária, mas por um breve instante, por um breve momento, meses, nem um ano chegou. E desde o início percebi o enorme impacto que a medíocre preparação dos imóveis para venda tinha no negócio como um todo. Particularmente, e é sobre isso que vamos falar hoje, o enorme impacto que essa medíocre apresentação tem nos compradores, não é? E então é sobre isso, sobre essa abordagem então que vamos fazer hoje. Portanto, e aqui tenho aqui um pequeno brainstorming para fazer com vocês. Sabias que os primeiros estímulos são sensoriais e que eles fazem o pano de fundo para a tomada de decisão e que só depois a razão corrobora ou não a emoção? Pois é, isto é algo já amplamente estudado pela neurociência e amplamente utilizado em marketing e psicologia. Na compra de imóveis este fenómeno também aparece, até porque a venda é sobretudo emocional, não é? Mas hoje, especialmente, vamos ver 3 erros que encalham qualquer imóvel. Que é o mesmo que dizer que deixam os imóveis ad eterno à venda e cuja única estratégia para desencalhar por parte dos proprietários é a redução de preço. Agora pensa, enquanto consultor, o que é que tu ganhas com uma redução de preço? E até pensando como proprietário, o que é que o proprietário ganha com a redução de preço? E aqui o que eu pergunto é, e se houver outra maneira? E se não for preciso qualquer redução de preço para desencalhar o imóvel? Como já devem estar a imaginar, a solução é home staging. Talvez nem todos saibam exatamente o que significa home staging, mas sobre este tema vamos falar mais no workshop de dia 19. Portanto, estejam presentes. Hoje vou dar solução a 3 erros comuns que encalham os imóveis e que podes aplicar, portanto, como consultor, podes aplicar de imediato.
portanto, aliás, se tiveres angariações nestas condições, que terás quase de certeza, agora que vais ficar a saber como resolver estes problemas, tens a responsabilidade de aplicar as soluções que te vou agora dar. Mas antes de avançarmos, no final desta aula vou-te dar uma parte de uma palavra passe, a primeira parte da palavra passe, que ficará completa até ao terceiro dia deste desafio. Quando tiveres a palavra passe completa, hoje será a primeira parte dessa palavra, e para isso, para teres completa, tens que assistir aos 3 dias de desafio. Vais poder fazer o download de um guia gratuito muito útil, mas que só fica disponível mediante a dita cuja palavra passe. Portanto, ou seja, tens de assistir aos 3 dias de desafio para conseguir o guia, portanto, fica por perto, eu prometo que valerá o teu tempo. Vamos agora ver o primeiro erro. Eu trouxe aqui um exemplo. Eu posso dizer que isto foi relativamente simples de encontrar. É só ir aos sites imobiliários e há variadíssimos exemplos de casas a precisarem de facto de ajuda para melhorarem a sua apresentação. Portanto, o primeiro erro que vamos agora abordar é, portanto, é ter a casa desarrumada e atulhada. Portanto, do ponto de vista do comprador, o que é que o comprador sente quando vê uma casa assim? Aliás, o comprador é como se... portanto, o primeiro contacto que o comprador tem com uma casa é através dos sites. Tipicamente, ou grande parte das vezes, é assim que funciona. E isto é como se fosse uma grande prateleira no supermercado, uma grande vitrine, em que tem várias possibilidades, não é, de produto, e obviamente quando vê fotografias deste género, isto é à partida descartado. Porquê? Porque se houver dentro daquele parâmetro que ele definiu de preço, de localização, de dimensão, da área, ou seja o que for, se dentro daquela panóplia, esta particularmente for aquela que tiver a pior apresentação, o comprador nunca a irá visitar. Portanto, se nunca a irá visitar, muito menos irá fazer uma proposta. E não é isso que se quer, não é? Portanto, o que se quer é que o comprador tenha interesse. Agora, é preciso que o proprietário entenda este ponto de vista e que se coloque na posição do comprador. E é aqui que o consultor é uma peça-chave. Portanto, o consultor tem que ser aquela pessoa que convida o proprietário para este lugar de empatia para com o comprador. Porque quando o proprietário se coloca na posição do comprador, muda de opinião. Claro que é preciso ter cuidado quando se fala com as pessoas, porque as pessoas estão habituadas a um determinado estilo de vida e nunca ninguém lhes disse que
para vender uma casa, precisam de ter a casa apresentável. Por exemplo, se fores a um site de automóveis, tu não vês nenhum automóvel com uma caixa do McDonald's atrás no banco de trás e mais uma garrafa de Coca-Cola à frente. Não está sujo, não está atulhado, portanto está bem apresentado. De facto, quando chega aqui à parte da casa, que é um espaço onde geralmente está habitado por alguém, por uma família com determinado estilo de vida, com hábitos, com rotinas, a coisa parece que não... as pessoas têm alguma dificuldade de se desligarem então desse estilo de vida, dessas rotinas, portanto, em prol de uma venda lucrativa e rápida, não é? Mas se não sabem, então tem que ser o consultor a dizer e a apontar. Apontar o quê? Apontar o que é que tem que ser feito e a dizer como é que tem que ser feito. Portanto, neste exemplo, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui a superfície portanto, sim, a superfície desta divisão demasiado ocupada. Portanto, temos uma cadeira com roupa. À frente do guarda-fato tens um radiador. Junto à janela, mais uma mesa com uma TV, mais cestos e mais coisinhas e mais coisinhas. O que é que tu tens que dizer ao proprietário? Primeiro, o que é que eu acho que tens que fazer? Tiras uma foto e mostras a foto ao proprietário e dizes, olha, é isto que vai para os sites se não fizer mais nada. Portanto, se fosse o comprador, perante esta imagem, acha que consideraria perder o seu tempo para visitar a casa? Não é? Há que ser como é que se diz? É o hard love. Há que ser duro, mas de maneira amorosa, digamos assim. Portanto, aqui tens que dizer, olha, há aqui coisas a mais que têm de sair. A cadeira tem de sair, várias coisas, tanto o chão tem que ficar o mais vazio possível. Por mim, até o tapete iria sair, porquê? Porque o tapete faz demasiado contraste com o pavimento e esse contraste diminui a área aparente desta divisão. Já para não falar da cor das cortinas, mas não vamos falar hoje de cor. Portanto, quando tu dizes, ok, tem que retirar esses objetos, geralmente o proprietário fica assim um bocadinho entre a espada e a parede, ok, mas o que é que eu faço com isto tudo, não é? Portanto, tens que ajudar também a perceber, a dar, a entender ao proprietário que ele tem que pensar que já vendeu a casa. Se já tive, imagina que o proprietário amanhã vendia a casa e que tinha que sair lá o mais rapidamente possível. Portanto, é essa a mentalidade que tem que ter o proprietário, não é? Porque se não acredita na venda da própria casa, alguma coisa não está a funcionar. Portanto,
tens que o ajudar também a perceber que a maneira como apresenta a casa está relacionada com a sua uma motivação de venda. E se de facto está motivado para a venda, então tem que começar o mais depressa possível a retirar as coisas, a empacotar as coisas, até porque as pessoas geralmente numa casa nova querem coisas novas, se não são todas novas, então parte delas. Portanto, é uma questão de antecipar então esta mudança. O que é que está aqui também implícito? Está aqui implícito o descarte, começar a fazer uma seleção daquilo que fica, daquilo que não fica. O que é que também está aqui implícito? Portanto, neste quarto vemos uma TV. Eu não recomendo ter-se TV no quarto, porque o quarto serve para dormir, portanto, e para descansar. Portanto, apesar de a rotina, o estilo de vida da pessoa implicar ter uma TV no quarto, há que fazer um esforço para adaptar as divisões digamos assim, para o estereotipo dessas divisões, não é? Portanto, o quarto serve para descansar, então o que tem serve só para servir esse propósito, não é? Portanto, a TV teria de sair e com a TV ir a sair também aquela mesinha, ou seja, ficarias só com um quarto, a cama e aí as mesas de cabeceira, só, mais nada. Eventualmente, sei lá, a cadeira junto à janela, aí se calhar até com uma plantinha, porque não? Aí se calhar até fazia sentido. E até tornaria este espaço mais agradável. Portanto, eu agora dei a solução, portanto isto passa por chamar o proprietário para um lugar de empatia, para se colocar no lugar do comprador, e que basicamente aquilo que se pretende é manter nos espaços unicamente aquilo que é necessário para a função deles, não é? E vamos zelar por espaços estereotipados. Isso também é uma dica muito, muito útil. Portanto, e como veem, eu nem sequer estou a sugerir pintura de parede, portanto, nem sequer estou a sugerir que vou comprar nova cama, comprar seja o que for. Eu estou a sugerir retirar. Portanto, como vê, homestaging muitas vezes não implica sequer investimento, além da motivação. Claro que em certos casos sim, e veremos depois mais à frente que sim. Portanto, eu agora dei aqui este mote, não é? Vou agora passar rapidamente. Eu gostava que me ajudassem então a dar solução a este outro exemplo. Não sei se está aqui alguém a participar. Ora, tenho 6 pessoas a participar, acho eu. Eu gostaria de saber de vossa parte se têm aqui alguma sugestão então para isto, para este caso. Ana, sim. Ana, uma sugestão. Vamos esperar que a Ana responda. Eu posso já adiantar que estas fotos foram retiradas de sites
a cor, sim, retirar, exatamente, Ruth, muito bem, retirar bibelôs, portanto estamos a focar neste erro, não é? Que é a casa desarrumada e atulhada. Retirar tapete, exatamente, muito bem. Tirar o tapete. A cor, sim, a cor, claro. Se bem que não é hoje o foco a cor, mas sim. Eu não sei se repararam, mas junto à janela, tanto que eu tive que pôr 3 fotos, senão não se conseguia perceber todo o contexto deste exemplo. Junto à janela existe um móvel. Esse móvel está a obstruir então a passagem para a janela. Portanto, esse móvel teria de sair. Quanto às superfícies, houve aqui alguém que disse, se eu vou descobrir quem é, acho que houve pelo menos 2 pessoas que disseram sim, que são as superfícies, as bancadas estão muito desarrumadas. Os frasquinhos até podem estar por ordem, de tamanho e de cor, mas não é isso que torna uma casa arrumada, é a frescura, e a frescura vem então desta leveza, não é? Portanto, era tudo o que está em cima, sai. Portanto, o mobiliário, exatamente, Ana, não permite o acesso, depois podem dizer, mas não é por aqui que se acede. Mas do ponto de vista do comprador, não é? Ele quando vê isto, quer dizer, mas como é que eu passo no quarto, não é? Portanto, a sensação, e é sempre por sensações que estamos aqui a falar, a sensação é de que o quarto é muito mais pequeno do que de facto é. Pois outra coisa, não sei se repararam, existe portanto, como é que se chama? Um guarda-fato embutido e outro guarda-fato cá em cima. Portanto, qual é a mensagem de um quarto que precisa de 2 guarda-fatos? É de que tem pouco espaço. E não é isso. E não é isso. Exatamente, Ruth. Muito bem. Manter-se possível apenas o encastrado. E tem de ser possível porque as pessoas estão a sair. Portanto, eu imagino que as pessoas que vivem na casa, entretanto, não sabe, nem quero saber da história destas pessoas. Sei lá se, entretanto, tem aqui alguém aqui hospedado, não sei. Pronto. O certo é que, quando a casa vai para venda, temos que tornar os espaços estereotipados, não é? Portanto, o quarto serve para descansar. E torná-los leves para darem a sensação de amplitude, porque muitas vezes ela existe, só que não está perceptível. Portanto, sem grandes obras, ou sem obra nenhuma, não é? Porque se imagina que o proprietário coloca alguma... eu não tenho dinheiro para pintar paredes, seja o que for. Ok, se não pode dar 100, 200, 300 que seja, mesmo sabendo que no dia da venda vai haver esse retorno, não é? Porque às vezes há essa preocupação, não é? E de facto a pessoa, naquele momento, porque hoje em dia vemos muito esse tipo de casos de pessoas que estão com a corda no pescoço, não é? Pronto, imagina que há essa objeção. Neste caso, o ideal, claro, seria pintar paredes e trocar aquele cortinado para uma cor mais leve. Idealmente também seria tirar como é que se chama?
A cabeceira da cama vinda dos anos 80. Mas se retirar os móveis em excesso, já está a melhorar muitíssimo a imagem deste espaço. Dúvidas sobre este erro no número 1? Alguém? Posso passar para o próximo? Vou ver aqui porque isto tem um delay. Isto tem um delay. Ok. Ver o que é que está aqui a passar. Está tudo ok. Pronto. Ok, Ruth, sim, dúvidas, sim. Ok, então eu vou passar então para o próximo. Vamos ver então o próximo erro, também muito comum, que é casa com equipamento ou mobiliário danificado. Portanto, eu quero aqui se salientar que todos estes, eu não sei se já disse, todas estas fotos foram retiradas dos sites imobiliários, imóvel virtual, se não estou em erro, portanto, que faz junto a Remax, a Century, V21 e outras tantas. E estas fotos são fotos de imóveis promovidos por profissionais, portanto, e é preciso, enquanto profissional, tens que zelar também que a apresentação dos imóveis que estás a promover que sejam boas, não é? Que transmitam a mensagem correta do imóvel. Este imóvel, em particular, lembro-me perfeitamente, portanto, que quando cheguei aqui a esta foto, fiquei super desiludida, e era isto que ficaria também o comprador. De facto, o imóvel lindíssimo, muito bem, muito bonito, leve. Chega à casa de banho e vemos o quê? Vemos uma porta da casa de banho, portanto, do armário, estragada. Portanto, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que o comprador comece, portanto, fique com a pulguinha atrás da orelha e comece à procura de defeitos, porque a pessoa, com mecanismo de defesa, quer evitar o risco. E assim que detecta alguma coisa de suspeita, não é? Quer-se abstrair de fazer um compromisso, no caso que é a compra, um compromisso de portanto, de um valor bastante alto, não é? A casa é provavelmente o bem mais valioso que alguma vez vamos ter na vida, e que implica depois toda uma série de responsabilidades durante vários anos. E então, assim que existem detalhes destes perfeitamente contornáveis, a pessoa depois anda tipo radar à procura de mais coisas, e se calhar nem há nada, não é? Portanto, porque este móvel, neste estado, até pode querer indiciar aos olhos do comprador, estamos a ver as coisas do ponto de vista do comprador, até pode indiciar que
existe uma fraca manutenção no imóvel, quando provavelmente isso não é a verdade, não é? E então, quando tu mostras fotos, olha, vou tirar a foto desta casa de banho, agora veja, senhor o proprietário, é isto que o comprador vai ver. Acha que perante esta foto ele vai considerar a casa, se houver outras casas dentro dos mesmos parâmetros, mas muito mais bem cuidadas, se calhar vai descartá-la. Ou se não descartar, vai ser a desculpa para baixar o preço. E não é isso que nós queremos, não é? Quando possivelmente isto com umas dobradiças novas se resolveria. Ou inclusivamente, se de facto, se o armário não está em condições, substituir o armário. Hoje em dia há soluções relativamente em conta, até porque homestaging é basicamente isso, é compor a casa para a tornar atrativa. Para a tornar atrativa. E, portanto, se isso implicar algum investimento, e que investimento é diferente de custo, isto é algo de facto que tens que dar a entender da necessidade deste passo por parte do proprietário. Até porque é muito diferente se tu disseres ao proprietário para arranjar o armário, ou se disseres ao comprador que o pode fazer. Porque ao proprietário se calhar vai custar 100 e ao comprador vai implicar uma baixa de preço muito superior a 100. Portanto, não compensa de facto, passar o peso dessa responsabilidade, podemos dizer assim, para o comprador. Sai muito mais barato se for o proprietário a fazê-lo. Portanto, eu vou agora passar então para... e já agora, onde é que nós vemos geralmente isto? Nos sanitários, nas bancadas de cozinha, portanto, todos esses espaços convém então terem uma boa apresentação, porque de facto indiciam então uma boa manutenção do espaço. Isso é quase que inconsciente, mas é de muito valor para o comprador. Eu vou agora passar então para o exemplo de prática em que eu vos vou pedir ajuda para resolverem. Portanto, se estivessem perante um proprietário com uma casa de banho neste estado, portanto, o que é que se passa aqui com isto? Vamos dar aqui a rodinha. Se estivessem perante então um proprietário com uma casa de banho neste estado, então quero a vossa ajuda, não é? Para resolver então, para resolver então aqui a comunicação com o proprietário. Pronto, eu perdi aqui o chat, mas já o encontrei. Ai, meu Deus, o que é que eu fiz? Sim, ok.
tiraria os produtos de higiene pessoal, também edite, mas que outra coisa assim que salta à vista? Que é preciso, portanto, que estamos a falar especificamente do erro, portanto, de equipamento ou mobiliário danificado. Só um momento, que perdi o chat novo. O José Diogo disse muito bem, lavar as cerâmicas. Exatamente. As cerâmicas, de facto, desta maneira, não é? Eu estou a desculpa, Edith, a imagem é até pequena. A imagem é de uma casa de banho, com, portanto, com os azulejos estão cheios de bolores, estão sujos, sem falar de facto então para os produtos de higiene à vista que retiraria, sim. Aliás, uma coisa que eu gosto de fazer é pode-se arranjar daquelas embalagens mais estilizadas e ir enchendo, não é? Portanto, fazer um conjunto, fazer assim uma coisa mais estilizada que é prático e ao mesmo tempo tem um valor estético. Mas sim, aquilo que salta à vista aqui é a lavagem das paredes. Portanto, imagina que a casa é espetacular, chega ali à casa de banho com estas paredes neste estado. Portanto, é o rebordozinho dos azulejos estão sujos, portanto, vê-se aquilo acastanhado. Isto é uma coisa, e temos aqui a Ana, que é especialista nesta matéria. De facto, isto é uma coisa que é simples de se fazer e só a limpeza do espaço e dar atenção de facto a estas frestas é o suficiente para dar uma nova vida ao espaço. Claro, sim, é no telemóvel. Ok, então já percebi. Ok, pronto, mas descrevi, sabem aqueles azulejos que depois têm dentro portanto, cada bloco de azulejos depois tem aquelas quadrículas pequeninas. Portanto, então todas aquelas linhas estão todas sujas, estão todas encardidas com bolor, com sujidade. Portanto, isto é uma coisa que é fácil de se resolver. E o comprador, quando vê isto, ok, Edith, então já percebi. Pronto, mas acabei então de descrever. Além disso, vai ficar disponível a gravação no YouTube, nomeadamente, vai ser então mais fácil de visionar. Mas pronto, aqui era de facto mostrar ao proprietário a importância, olha, a Ana deu aqui dicas, nem é preciso quase gastar dinheiro nenhum com isto. Bicarbonato de sódio e vinagre resolve isto tudo. E então, portanto, isto do ponto de vista do proprietário, aliás, do comprador, faz toda a diferença para andar com as antenas ligadas à procura de mais defeitos. O que a consequência é depois ou adiar ou descartar aquele imóvel porque
quiçá, não é? Dentro daquela área, daquele preço, há outros com uma aparência muito mais agradável, ou então propor abaixo do preço quando isto se resolve com limpeza. Vamos então para o terceiro erro. Vamos para o terceiro erro. E o terceiro erro é casa com mau cheiro. Mau cheiro aqui, mofo, animais, tabaco. Estes são, de facto, os três erros que mais saltam à vista. Mas eu não mas eu não estou a usar tela dividida. Esta é a tela. Espera. Posso sim. Desculpa, tens toda a razão. Não, não dá. E agora? O que é que eu fiz? Ok. E agora? Acho que está melhor. Eu vou... Olha, porque me falaram sobre aquela outra... Ok, pronto. Agora vê-se melhor. Vê-se melhor então aqui assim os azulejos todos encardidos, não é? Portanto, estamos no exemplo 2. O que é que tínhamos visto aqui também? Se calhar se via pequenino. É aqui esta portinha, não é? Isto é o suficiente para, perante mais opções, não é? Esta ficar em quarto, quinto, sexta posição. Ok, estávamos aqui, então, por sugestão da Ana, vou pôr em tela cheia. Então, aqui temos, portanto, os... Ok, primeiro falar, depois eu mostro melhor. Portanto, os maus cheiros na casa. Para já, de um modo geral, os maus cheiros são desagradáveis, portanto, e as pessoas que procuram uma nova casa, uma nova vida, afastam-se de tudo o que é desagradável, não é? E há uma outra coisa, é que certos cheiros de facto despertam certos gatilhos mentais, memórias. Eu posso aqui partilhar com vocês. Eu quando era pequena, até mais ou menos a adolescência, pelo menos parte das férias do Natal, se não as férias todas não, acho que eram só uns diazinhos, já não me recordo, já lá vão muitos anos, na casa da minha avó. A casa da minha avó é junto ao Monte Junto. Se não sabem que região é que é o Monte Junto, fica a uns quilómetros, 70 quilómetros de Lisboa, mais ou menos, por aí. E então aquilo parece que é um iceberg de gelado que é. Portanto, aquilo... só um momento. E então a casa é antiga, a casa tem cerca de 100 anos, paredes grossas, portanto, e a minha avó, todas as primaveras, caiava a casa por dentro e por fora, portanto, tinha um enorme zelo. O certo é que a meio do inverno, ou o inverno ainda nem tinha começado, já havia zonas da casa com umidade, com bolor, ela lá andava sempre a limpar, mas de facto aquilo tinha a ver com a construção, com o isolamento. A parte do isolamento, entretanto, foi resolvida, mas eu lembro que quando era miúda, só no facto de pensar que tinha que ir à casa de banho,
já me arrepiava, porque o ter que sair daquele lugar, de uma cadeira ou do sofá, ou seja o que for, e atravessar, e porque a casa de banho tinha que se passar por um pátio exterior, era junto, mas tinha-se ir para a rua. Aquilo era gelado, a água era gelada, eu não sei como é que aquilo não saía em blocos de gelo, portanto, de facto, e era uma casa que, apesar de todo aquele cuidado, de facto, devido à sua construção e ao fraco ou nenhum isolamento, não é? Típico daquelas alturas, portanto, tinha então assim no inverno, aquele cheiro, a umidade. E eu a primeira coisa que eu reparo nas casas é a umidade. Tenho um faro para isso que é impressionante. Portanto, e de facto dá-me então, portanto, estive à procura de casa há cerca de 3 anos, em vésperas de pandemia, mal eu sabia que íamos ficar como ficámos. Em uma das casas, eu mal entrei no prédio, percebi logo. E comentei com o consultor, o meu marido depois é que, sim, parece que sim, agora que falas, tens razão. E o consultor, de facto, depois confirmou que havia, de facto, problemas de umidade no prédio. Portanto, aquela casa, à partida, eu já nem precisava de ver a casa, que ela estava já à partida desqualificada para mim, não é? Mas porquê? Porque me trouxe então essa memória desse desconforto, apesar de eu gostar muito da minha avó, eram dias, não é? Que não havia muito conforto térmico, não é? E então, o que é que nós temos quando existe, no caso, bolor e todo esse tipo de coisas? É mau cheiro. Que outro tipo de mau cheiro podemos ter? O tabaco, os animais. E o que é que se pode resolver? O que é que se pode fazer para resolver? Atenção, que muitas vezes o problema é que as pessoas estão tão habituadas a um determinado estilo de vida, àquele tipo de casa, que não sentem um mau cheiro. E muitas vezes resolve-se com limpeza profunda e arejamento. Neste caso, agora sim, por sugestão de Ana, vou aumentar, agora descobri como é que se faz. Aqui vê-se o teto que está a precisar de facto pelo menos de uma pintura. Portanto, neste caso, aquilo que se precisava de facto era portanto, aquilo que resolve um mau cheiro, além do arejamento e da limpeza. Quando só isso não resulta, é então depois a limpeza profunda e a pintura, portanto, a pintura das superfícies, tanto de paredes, à partida, só assim, com essa intervenção, já resolve. Pronto, porque quando o cheiro está de facto muito entranhado, só o arejar serve para manter então o bom cheiro, não é? E de facto há que retirar então o proprietário daquela sua zona de conforto, não é? Que é aquela maneira de viver, aquele espaço onde está, não é? E colocá-lo, não é, num lugar de empatia, para ele ver a casa da perspectiva do comprador. Porque
quando ele vê a casa da perspectiva do comprador, há um clique, geralmente há um clique. E atenção, que neste caso em particular, isto é um caso muito sensível e é preciso ter cuidado com a abordagem das pessoas. Portanto, o consultor, sim, exato, há certas dicas que a Ana está agora aqui a dizer, que se vão refletir, não é? Que entram dentro daquela panóplia de manutenção da casa. Pequenos hábitos que se têm ou que não se têm, no caso que é ligar sempre o exaustor quando se cozinhar, mas são esses pequenos hábitos que se têm ou que não se têm que se vão refletir depois na maneira como a casa que se vão refletir na qualidade da manutenção da casa. Assim é que é. E de facto, esta pode ser uma matéria sensível, mas o consultor é aquela pessoa em que o proprietário está a confiar para promover a casa. Portanto, o consultor também, portanto, vocês também têm que ter essa maneira de trabalhar empática, não é? Sempre na perspectiva da empatia, de levar o proprietário a resolver os problemas que tem. Portanto, é indicar isto está mal e a resolução é assim que se resolve. Portanto, não é só de dizer que está mal, é indicar como se resolve. Portanto, neste caso particular, eu vou agora por outra vez o screen, neste caso particular, começar pela limpeza profunda e arejamento, se mesmo assim não resultar, e neste caso teria mesmo que passar pela pintura. E já muita coisa iria mudar aqui neste caso. Já para não falar na acumulação de tralha, não é? Vê-se que é uma casa que está em obras, mas não há necessidade dela ter esta aparência de vassoura na parede, se bem que não é, portanto, não é sobre este, mas a ponto particular, mas já que ele está cá, falamos, não é? Portanto, é este zelo que o consultor tem que educar o proprietário a ter, não é? E geralmente é aquela dica muito útil: tiras a foto e mostras, olha, é esta a foto que o comprador vai ver. Se fosse comprador, iria ver esta casa ou iria ver a outra que é com o mesmo preço, a mesma localização e dimensão e com um aspecto melhor? Se calhar esta aqui ficaria descartada. E com pouco esforço, além da motivação, não é? Esse sim é o maior esforço que o proprietário tem que ter, é essa mudança de mindset e essa motivação para pôr as mãos à obra. Isso é muito importante. E o consultor tem que ser esse fósforo, não é? Que impulsiona o proprietário então para essa ação. Vamos aqui mostrar mais um exemplo e vou esperar então pelas vossas, eu agora vou pôr em full screen, pelas vossas, ok, pelas vossas opiniões. Eu posso já dizer que, deixa ver aqui se temos, relembro que aqui o erro que estamos a tratar, se bem que há aqui muitas coisas que se podem fazer, claro.
mas aqui o erro que estamos a tratar é portanto, é o mau cheiro. E agora vamos aqui pôr aqui a rodinha. Vamos pôr aqui a rodinha, que eu às vezes perco-vos. E então, posso já dar aqui a dica que... Ai, aqui a questão... Ok. Ok, agora já estou a ver tudo. Aqui a questão tem a ver com os animais. Hoje em dia há muita gente com animais em casa, mas nem toda a gente gosta. Portanto, o animal, quando não é, portanto, quando a limpeza não é bem feita, não é? Pode então dar um cheiro característico à casa. Sim, claro, Ana, as mantas é uma lista enorme para esta casa, mas já agora que nos estamos a focar no cheiro, e já agora tu deste uma boa dica, sim, as mantas no sentido, exatamente, o gato, eu daqui da foto não sei, não é? Mas o comprador, no dia da visita, aí é que ele vai se sentir mal entre a porta, não é, de casa. Se houver de facto esse problema da casa em relação ao animal, que é este exemplo particularmente, é novamente a limpeza profunda. Portanto, o gato anda por cima do sofá, não é? Portanto, possivelmente deixa os pelos, deixa os cheiros pelos têxteis. Portanto, aquilo que pode ser feito aqui é, além de uma limpeza profunda, uma manutenção maior da limpeza, especialmente têxteis. Pois, às vezes não é fácil manter, não é? A casa com os animais, e as pessoas, de facto, adquirem um certo estilo de vida e que se tornam tolerantes, então, a certas coisas, não é? E uma delas tornam-se tolerantes ao cheiro. E isso pode ser muito prejudicial, porque pode aquela casa pode ser excelente, aquela casa pode ser excelente, não é? Mas só o facto de ter aquele cheiro de animal, ou de animal, tabaco, seja o que for, não é? Isto trouxe aqui por causa deste, e a foto de facto não apanha muito bem ali o bichano, mas era isto que eu vos queria aqui trazer. E então, novamente, é colocar o proprietário num lugar de empatia para com o comprador, e se ele se colocar na posição do comprador, ele vai perceber mais facilmente, e isto, claro, tudo falado gentilmente com a pessoa. É preciso ter tato, é preciso ser sensível, empático com a pessoa que está do outro lado, não é? Sim, Ana, exato, neste caso, imagina que isto de facto que era algo que a pessoa não fazia, por norma, o alojamento da casa e usar ambientadores tem de fazer parte da rotina a partir do momento em que a casa vai para venda. De facto, quando a casa vai para venda, por vezes pode implicar esta mudança de rotina, mudança de mindset,
por parte do proprietário, e tem que ser o consultor a dizer porque é que é importante. E em última análise é importante porque se não se fizer nada, a venda pode demorar a acontecer e pode desvalorizar. Portanto, essa é a consequência de não se fazer nada. Portanto, antes de se colocar a casa à venda, a minha sugestão é fazerem-se todas estas ações. Como viram, em nenhuma delas eu disse comprem um sofá novo, comprem um candeeiro novo, em nenhuma delas eu disse isso, não é? Portanto, aqui tudo o que eu falei sobre estes três erros são tudo aplicações do homestaging, de técnicas de homestaging. Portanto, homestaging não é só pôr a mantinha, as almofadas, não. Começa muito antes disso. E começa com esta comunicação. O consultor aqui é o conselheiro. Exato, Ana. Exato. Tem de ser aquela pessoa que tem uma visão externa, não é? De fora, e vai ajudar o proprietário então a ver pelos olhos do comprador, porque em última análise, quem assina o contrato de compra é o comprador, não é? Aliás, sim, é assinado por todos, mas quem dá o dinheiro para a transação se acontecer é o comprador. Portanto, é o comprador que valida ou não aquela casa com aquele preço. Portanto, e aqui temos a relação da apresentação da casa com o interesse que gera no comprador e a predisposição que gera para a compra. Portanto, eu agora tenho um desafio para vocês, consultores. Portanto, agora que sabes como resolver estes erros, deves sugerir de forma educada e respeitadora sempre a correção destes erros ao proprietário. Portanto, a abordagem destes erros é essencial para uma venda bem-sucedida, sendo que o sucesso da venda se traduz em dinheiro, mas também em tempo. Portanto, aqui antes de avançarmos mais, temos dúvidas? Esta aqui eu vou ter que responder à Ana. A Ana disse assim: Ana, obrigado, Sílvia. Se vendesse hoje a minha casa, já não precisava de consultor. Eu já tenho essa visão com os meus ensinamentos. Ana, eu aqui aconselho sempre a contratação de um consultor. Porque vender uma casa não é só pôr à venda, tem muitos trâmites. E o consultor pode ajudar nestes trâmites. Portanto, eu não sou consultora, já não sou, mas recomendo sempre os proprietários recorrerem a consultores. É a maneira mais correta para vender uma casa, é através de alguém que está por dentro do negócio, não é?
Ou seja, o homestaging é importante, sim. O consultor também é importante, sim. Portanto, eu recomendo sempre os dois. Nem só um, nem só o outro, os dois. E claro, e já agora, não é bem o tema que eu queria aqui trazer hoje, mas já agora que estamos aqui a falar disso, o preço da casa também é importante, não é? Portanto, aqui são 3 coisas importantes para se vender a casa. E aqui a Filipa. Olá, Filipa. Um consultor faz toda a diferença. Eu estive 2 anos para vender a minha casa, um apartamento no centro de Lisboa. Mudei de consultores e em 2 ou 3 meses vendi. Pois, depois também é essa questão, é a pessoa, o consultor, quem é a pessoa então que está de facto, portanto, a fazer essa mediação, não é? Portanto, o serviço que cada consultor presta está muito relacionado com a própria pessoa que é o consultor. Portanto, isso tem tudo a ver, também não é para hoje, mas eu vou ter que dizer, tem muito a ver então com posicionamento estratégico, não é? Como é que o consultor se posiciona. Portanto, este consultor que a Filipa referiu, provavelmente é alguém que a Filipa comentou com uma amiga, olha, eu fiquei com o fulano X e não gostei, passei para o fulano Y e nos há 3 meses vendi a casa. Portanto, este é o impacto que um bom serviço tem dos consultores para os proprietários. Uma aula ótima para os consultores. Obrigada, Ana. Bem, mas eu tinha prometido uma coisa, que era uma palavra passe. E cá vai então a palavra passe, porque no final dos 3 dias, hoje é o primeiro, a palavra passe fica completa e com essa palavra passe depois vão conseguir descarregar um guia gratuito muito útil para vocês, como é óbvio. Portanto, a palavra passe é AL. A de Algarve, L de Lisboa. Alfa, Lima. AL. Querem que eu escreva? Nos comentários eu escrevo. AL. Esta é a password. Primeira parte. AL. Já está. E então, portanto, por isso, esta é a primeira parte da password. Para saberes o resto, convido-te a assistir à aula 2 e 3, que será no dia 16 e 17 de janeiro, portanto, segunda e terça-feira. E qual é o desafio? O desafio é tu pôres em prática tudo o que aprendeste hoje. Portanto, tu vais ter com certeza angariações com um ou outro aspecto dentro destes erros que falámos hoje. Já sabes como abordar os proprietários, portanto, o meu desafio é que o faças. É que treines esta comunicação, a comunicação da importância da preparação do imóvel, e tudo isto é homestaging, não é? Até a limpeza tem a ver com homestaging, porque tem a ver então com esta
a melhoria da apresentação, portanto, a comunicação da importância e a comunicação da implementação, é por que fazer e como fazer. Mas eu não te vou deixar no escuro. Portanto, eu quero acompanhar a forma como implementas e integras homestaging no teu negócio. Por isso, partilha também comigo os teus resultados. Portanto, tens vários canais, tens o meu e-mail, aliás, eu vou agora, um instante, que eu vou fazer aqui um copy-paste. Copy-paste. Todos os canais, desculpem lá, estar em caps lock. Podem então ver aqui por onde podem contactar. Pelo e-mail geral@artfusionlab.pt, pelas redes sociais e também pela página central deste workshop. Ok, voltei onde eu precisava de ir. Portanto, é por aqui que me podem contactar. Portanto, agora tem alguma questão? Tem alguma questão? Vou dar aqui só uns minutinhos para ver se tem alguma questão e gostava também de saber a vossa opinião sobre este primeiro dia, esta primeira aula. Vou ficar muito contente de saber a vossa opinião. Isto é muito importante para mim e para vocês, não é? Isto ajuda então a de facto a divulgar esta mensagem, porque como viram aqui, temos aqui duas pessoas que referiram então a diferença que faz um consultor e a maneira como ele se posiciona perante vocês, não é? Perante os proprietários, como isso faz toda a diferença, quer no sucesso da transação, quer depois na relação que estabelecem com aquela pessoa. Porque lembrem-se que, apesar de a casa ser um produto que aquela pessoa vende uma vez ou compra uma vez, não é? E é um tipo de transação que, enfim, em média, as pessoas, há estatísticas que revelam que, em média, as pessoas mudam de casa a cada 8 anos. Mais coisa, menos coisa. Umas demoram, umas nunca mudam, outras estão sempre a mudar. Seja como for, a compra e venda de casa é um tipo de serviço de baixa recorrência, não é? Portanto, seja como for, isto vai ajudar, esta maneira como vocês estabelecem esta relação com os clientes, portanto, vai ter uma implicação no presente, não é? E também no futuro, na maneira como eles encaram o consultor, não é? Portanto, e provavelmente numa futura transação, perante uma boa experiência com o consultor, é esse consultor que recorre. Portanto, vale a pena investir então na relação através precisamente do homestaging, não é? É isto que eu estou aqui a ensinar e é isto que eu promovo. Através do homestaging, investir então numa relação
a curto e a longo prazo, e que só traz vantagens para todos, para o comprador, para o proprietário e para o consultor, como é óbvio. Bom, olha, gostei imenso de vos ter aqui, portanto, vemo-nos na próxima aula, dia 16, já segunda-feira, e claro, espero por todos vós no workshop dia 19. Vamos então abordar o homestaging com uma outra profundidade, e vai ser um workshop muitíssimo interessante. Portanto, desde já, obrigada a todos por estarem aqui. Vou dar só um instantinho para ver se, ok. Filipe, Ana, Edith, obrigada por estarem aqui. Já não consigo ver as outras pessoas que comentaram. Obrigada a todos, muito obrigada a todos. E vemos então no próximo dia 16. Adeus!